O bilionário sul-africano Elon Musk comprou o Twitter, comprou uma rede social. E basicamente a direita americana está comemorando muito e a esquerda americana está, de certa forma, em pânico. Então eu queria explicar para vocês por que isso está acontecendo, por que lá nos Estados Unidos a coisa se desenhou desse modo e por que aconteceu essa compra. Né? Então o Twitter ele é uma empresa que tem ações públicas, as ações podem ser compradas por qualquer pessoa. Com essas ações públicas, ele tem um board, um conjunto de diretores que tomam decisões do Twitter. No entanto, esse conjunto de diretores, o board do Twitter, somando as ações, né, que os membros do board têm, elas dão perto aí de 3 e poucos por cento para 4% da empresa. O Jack Dorsey, que foi muito famoso, foi CEO do Twitter, uma das pessoas consideradas a plataforma, tem lá perto de 2,5%. Então o board não tem muitas ações do Twitter. Só que o board de uma empresa tem uma responsabilidade fiduciária para os acionistas. Então, os acionistas eles têm o board tem que prezar pelo interesse financeiro deles, né? O Elon Musk faz uma proposta e o board não queria aceitar. O board pensou em fazer uma estratégia chamada de poison pill. Poison pill é quando você faz uma série de manobras para impedir que uma outra pessoa tome a sua empresa, que ela consiga comprar. Normalmente, quando uma pessoa compra a empresa independente do board querer, é o chamado hostile takeover, né? Quando a pessoa, de maneira hostil, consegue arrancar a empresa dos outros. O Elon Musk estava reclamando há muito tempo sobre a liberdade de expressão no Twitter e falou, cara, eu vou comprar a empresa, é muito dinheiro. São 44 bilhões de dólares. Para vocês terem noção de grandeza, o Donald Trump tem 2 bilhões e meio como fortuna. Então o Elon Musk ele está... Basicamente ele conseguiu levantar 44 bilhões de dólares e a empresa, ele está com interesse de fazer da empresa fechada, né? Fazer com que a empresa não tenha mais ações publicamente comerciadas. Ele fala que vai fazer isso para melhorar a liberdade de expressão, para ampliar o desenvolvimento da liberdade de expressão. Hoje, as redes sociais, muitas pessoas, uma grande quantidade de pessoas afirmam que as redes sociais não têm basicamente liberdade de expressão, em especial para quem comemora mais isso. Porque, no geral, quando você vê pessoas que são canceladas, pessoas são deletadas, a maioria dessas pessoas são pessoas da direita, ou praticamente todas, pelo menos dos círculos que eu acompanho. Raramente mesmo uma pessoa de esquerda sendo deletada das redes sociais. E o Twitter é particularmente uma rede social que é muito conhecida nos Estados Unidos pelo cancelamento e por agregar muitas pessoas que são progressistas. Então, as pessoas progressistas tendem a usar o Twitter para definir pautas, para inclusive se comunicar, muitos influenciadores, com a mídia, né? Então a mídia tradicional, os jornalistas usam muito o Twitter, então ele tem uma importância estratégica muito grande. Por outro lado, o Twitter foi parte importante da eleição do Donald Trump. Donald Trump foi em grande parte a principal rede social dele e em grande parte ele foi eleito usando o Twitter, né? Depois ele saiu do Twitter, foi banido, a história é muito famosa, então o fato de terem banido o Trump impactou muitas pessoas. Há muita esperança na direita americana no Elon Musk também pela relação dele com o Peter Thiel. Peter Thiel é um bilionário desses do Vale do Silício, que foi investidor do Facebook, que é um investidor anjo, que tem fundos de investimento, tem o Founders Fund, que é muito famoso. E o Peter Thiel financia a maior conferência conservadora dissidente dos Estados Unidos, que é do conservadorismo nacionalista, que é diferente da CPAC. A CPAC é a mais mainstream, é a maior, mas a Netcon, que é mais ligada ao Peter Thiel, é muito ligada ao Vale do Silício, e ela conta com mais ideias diferentes, por exemplo, ideias monarquistas. Um exemplo é o Curtis Yarvin, que é muito influente sobre o Peter Thiel em si, e que é presente nessa conferência, assim como outros influenciadores. Tucker Carlson vai também nessa conferência, né? Então, basicamente por conta dessa congregação de conservadores nacionalistas, e da ligação, e o Peter Thiel estando ligado a isso, Peter Thiel fundou, junto com o Elon Musk, o PayPal. Então essa é uma informação relevante. O Elon Musk recentemente teve contatos também com o Jordan Peterson, tem até foto deles, o Jordan Peterson abraçado com o Elon Musk lá na Tesla, e um carro meio futurista do mundo. Isso também colocou a direita americana de maneira mais esperançosa em relação ao Elon Musk. E o Elon Musk teve uma relação com o Trump, ele fez parte de um conselho do Donald Trump. O Trump conversou muito com o Peter Thiel, conversou muito com o Elon Musk e tal. Acabou não dando certo esse conselho do Trump, mas tem fotos também do Elon Musk com o Steve Bannon, que foi estrategista-chefe do Donald Trump. Tem fotos dele ali com o Trump em si. Muitas pessoas, claro, criticam o Elon Musk pela Neuralink, porque a Neuralink faz experimentos
envolvendo chips, e as pessoas associam isso ao transhumanismo. O Elon Musk em si fala que não é essa linha que ele está tomando, que na verdade está tomando uma linha de prevenção dos perigos da inteligência artificial. Independente dessa polêmica, se a Neuralink é uma boa ou não, fato é que é quase um consenso na direita americana comemorar essa compra do Twitter. Por quê? Porque eles entendem que o Twitter, ele basicamente é uma rede muito progressista e qualquer coisa que aconteça é uma evolução. Se o Elon Musk melhora 10% o Twitter no sentido da liberdade de expressão, a direita americana entende que ela já vai ter muito mais espaço só de ter liberdade de expressão. Essa é mais ou menos a percepção geral. Então, pessoas tão diferentes, como eu citei, o Curtis Yarvin, que é um monarquista reacionário, o Ben Shapiro, que é um conservador bem mais mainstream, né, que é famoso pelas frases lá do tipo fatos não ligam para os seus sentimentos. Essa gama ampla de pessoas, elas estão empolgadas com o Elon Musk. O Elon Musk, claro, ele também tem um apoio razoável nesse meio mais libertário, porque ele é das criptomoedas, muita gente polemizou porque ele fumou, enfim, lá no programa, no podcast do Joe Rogan. Então ele tem esse lado mais libertário, mas esses outros conservadores também estão empolgados com ele por causa dessas aproximações muito recentes. E realmente, olhando o Twitter dele, ele lançou uma razoável quantidade, eu olhei ali o último ano do Twitter dele, uma razoável quantidade de tweets que vão numa linha diferente do que a grande mídia aceitaria, do que o establishment aceitaria. O Jeff Bezos compartilhou, inclusive, uma matéria do Glenn Greenwald, o jornalista aqui que atua no Brasil também de esquerda e tal, falando da relação do Elon Musk com esses intelectuais de esquerda. E o Jeff Bezos compartilhou daquela maneira meio crítica, assim, né? O Elon Musk também teve seus atritos recentes com o Bill Gates. Então ele está basicamente... Bill Gates e Jeff Bezos são talvez dois dos bilionários mais importantes, mais influentes hoje, e que tem uma atuação bastante forte na esquerda americana hoje. O Jeff Bezos é dono do Washington Post. E o Bill Gates, nos anos recentes também, teve uma série de discursos e tal, indo por essa linha mais do progressismo americano. Então, esse é mais ou menos o cenário que está desenhado. De um lado, a direita americana comemora muito, teve muitas reações, algumas são bastante cômicas no Twitter, de pessoas em desespero, né? Mais ou menos quando o Donald Trump foi eleito, tinha várias pessoas publicando, agora eu vou me mudar para o Canadá, agora você ainda... Tinha as pessoas em exílio, né? No Brasil também teve as pessoas que, sei lá, o Bolsonaro foi eleito se mudaram para a França, aconteceu esse fenômeno, e agora tem essas pessoas falando, agora que o Elon Musk comprou o Twitter, eu vou embora, meu Deus, é o fim do mundo e tal. Tem até vídeos aí, vários vídeos circulando dos reacts razoavelmente meio loucos, assim, um pouco histéricos de algumas pessoas, né? No geral não é assim, não é todo mundo que tá, porque muita gente está insatisfeita com o modo como os algoritmos funcionam, né? Os algoritmos da rede social, muita gente não sabe como que eles funcionam, quais são os critérios, não sabe por que tem shadow ban, não sabe por que as pessoas são banidas, Então tem gente que até não concordando com o Elon Musk está feliz com essa movimentação porque acha que ele vai trazer inovação tecnológica. O Elon Musk tem fábricas nos Estados Unidos, ele tem uma fábrica na China, mas a maior parte das fábricas dele, uma parte razoável, são lá nos Estados Unidos, e daí ele tem essa coisa. E ele foca muito nessas fábricas e inovação tecnológica de fato, né? Ele promete mais transparência no algoritmo, mais transparência nos critérios de moderação, mais transparência no modo como as informações são disseminadas na rede social. Então tem muitas pessoas que, apesar de não confiarem, não gostarem do Elon Musk, gostam da perspectiva de que ele vai melhorar essa parte toda das redes sociais. De fato, nós não sabemos como funciona a boa parte, embora tenha pessoas que estudem, pessoas que vão atrás, a gente não sabe muito bem quais são os critérios. Recentemente, obviamente, tem muita polêmica em cima disso. Então, agora, esse é o cenário dado. Eu acho que muitas pessoas aqui no Brasil não entendem tanto o contexto nos Estados Unidos, então acham estranho a perspectiva de que lá o Elon Musk mas ele é mais conhecido também no público americano, tá? Embora o Elon Musk seja muito famoso no Brasil, eu vejo que os americanos são mais acostumados com o Elon Musk. Isso aí é muito comum, tá? Normalmente figuras nacionais tendem a ser ter uma relação melhor com o seu próprio povo. Enfim, nós vamos ver o futuro, de fato, qual é a linha de movimentação.
Assista o meu vídeo também sobre o que pensa sobre Elon Musk, que eu falo algumas outras linhas, e as influências dele. Especialmente eu foquei nesse vídeo dos livros que influenciaram nele, na ficção científica e no modo como ele enxerga as possibilidades da tecnologia. Um grande abraço a todos, não deixem de se inscrever no canal, ativem o sino das notificações, coloquem todas lá no sino e até a próxima.